Palavras diárias de Deus. Como o Espírito Santo está operando dentro da igreja nos dias atuais? Você tem uma compreensão firme dessa questão? Quais são as maiores dificuldades dos seus irmãos e irmãs? Do que mais carecem? Presentemente, há algumas pessoas que ficam negativas conforme passam por provações e algumas até reclamam. Outras pessoas não estão mais avançando porque Deus terminou de falar. As pessoas não entraram na trilha certa da crença em Deus. Não podem viver independentemente e não conseguem manter sua vida espiritual. Algumas pessoas seguem adiante e buscam com energia e estão dispostas a praticar quando Deus fala. Mas quando Deus não fala, elas não avançam mais. As pessoas ainda não entenderam a vontade de Deus dentro do coração delas e não têm um amor espontâneo a Deus. No passado, elas seguiam a Deus porque eram forçadas. Agora, há algumas pessoas que estão cansadas da obra de Deus. Tais pessoas não estão em perigo? Grande parte das pessoas existe em um estado de simplesmente dar conta. Embora comam e bebam as palavras de Deus e orem a Ele, elas o fazem sem entusiasmo e não têm mais a motivação que uma vez tiveram. A maioria das pessoas não está interessada na obra de Deus de refinamento e aperfeiçoamento, e de fato é como se elas estão constantemente sem qualquer motivação interior. Quando são vencidas pelas transgressões, elas não se sentem em dívida com Deus, nem têm a consciência de sentir remorso. Elas não buscam a verdade, nem abandonam a igreja, e em vez disso, buscam apenas os prazeres temporários. Essas pessoas são tolas, totalmente estúpidas. Quando chegar a hora, serão todas banidas e nem sequer uma delas será salva. Você acha que se alguém foi salvo uma vez, ele será sempre salvo? Essa crença é puro engano. Todos aqueles que não buscarem a entrada na vida serão castigados. A maioria das pessoas não tem absolutamente nenhum interesse em entrar na vida, em visões ou em colocar a verdade em prática. Elas não buscam entrar e certamente não buscam entrar mais profundamente. Não estão se arruinando? Agora mesmo, há uma porção de pessoas cujas condições estão melhorando constantemente. Quanto mais o Espírito Santo opera, mais confiança elas ganham. Quanto mais experimentam, mais sentem o profundo mistério da obra de Deus. Quanto mais profundamente entram, mais elas entendem. Sentem que o amor de Deus é tão grande e sentem-se firmes e esclarecidas dentro delas mesmas. Elas têm um entendimento da obra de Deus. Essas são as pessoas em quem o Espírito Santo está operando. Algumas dizem: embora não haja palavras novas de Deus, eu ainda preciso buscar ir mais fundo na verdade. Preciso ser sério em relação a tudo em minha experiência real e entrar na realidade das palavras de Deus. Esse tipo de pessoa possui a obra do Espírito Santo. Embora Deus não mostre seu semblante e esteja oculto a toda e qualquer pessoa, e embora Ele não declare nenhuma palavra e haja ocasiões em que as pessoas experimentem algum refinamento interno, ainda assim Deus não abandonou as pessoas completamente. Se uma pessoa não consegue reter a verdade que deveria realizar, ela não terá a obra do Espírito Santo. Durante o período de refinamento, de Deus não se mostrar, se você não tem confiança, mas em vez disso, se acovarda, se não se concentra em experimentar suas palavras, então você está fugindo da obra de Deus.
Mais tarde, você será um dos que são banidos. Aqueles que não buscam entrar na palavra de Deus não podem, quiçá, manter-se como uma testemunha dele. As pessoas que são capazes de dar testemunho de Deus e satisfazer sua vontade são totalmente dependentes de sua motivação para buscar as palavras de Deus. A obra que Deus realiza nas pessoas é primeiramente de permitir-lhes ganhar a verdade. Fazer com que você busque a vida é para o bem de aperfeiçoá-lo, e isso tudo é para torná-lo adequado para o uso de Deus. Tudo o que você está buscando agora é ouvir mistérios, escutar as palavras de Deus, encher os olhos, olhar ao redor para ver se há alguma novidade ou tendência e com isso satisfazer sua curiosidade. Se essa é a intenção de seu coração, então não há como você atender às exigências de Deus. Aqueles que não buscam a verdade não podem seguir até o fim. Agora mesmo, não é que Deus não esteja fazendo algo, mas antes é que as pessoas não estão cooperando com Ele, porque elas estão cansadas da sua obra. Elas só querem ouvir as palavras que Ele fala para conceder bênçãos e estão relutantes em ouvir as palavras de seu julgamento e castigo. Qual é a razão para isso? A razão é que os desejos das pessoas de ganhar bênçãos não foram satisfeitos e elas, portanto, se tornaram negativas e fracas. Não é que Deus propositadamente não permita que as pessoas o sigam, nem é que Ele esteja propositadamente dando golpes na humanidade. As pessoas estão negativas e fracas só porque suas intenções são impróprias. Deus é o Deus que dá vida ao homem e Ele não pode levar o homem à morte. A negatividade, a fraqueza e o retrocesso das pessoas são todas causadas pela própria ação delas. A obra atual de Deus traz algum refinamento às pessoas, e só as que puderem permanecer firmes enquanto recebem esse refinamento ganharão a aprovação de Deus. Não importa o quanto ele se esconda, seja por não falar ou não operar, você ainda pode buscar com vigor. Mesmo se Deus dissesse que o rejeitaria, você ainda o seguiria. Isso é ser uma testemunha de Deus. Se Deus se esconde de você e você para de segui-lo, isso é ser testemunha de Deus? Se as pessoas não entrarem de fato, então elas não têm estatura real, e quando realmente encontrarem uma grande provação, elas tropeçarão. Quando Deus não está falando nem fazendo o que está alinhado às suas noções, você sucumbe. Se Deus estivesse agindo presentemente de acordo com as suas noções, se Ele estivesse satisfazendo a sua vontade e você fosse capaz de se levantar e buscar com energia, então o que seria o fundamento sobre o qual você vive? Eu digo que há muitas pessoas que estão vivendo de uma maneira que é inteiramente dependente da curiosidade humana. Elas não têm, de maneira nenhuma, o desejo mais verdadeiro de buscar. Todas as que não buscam a entrada na verdade, mas confiam em sua curiosidade na vida, são pessoas desprezíveis e estão em perigo. Os vários tipos de obras de Deus são todos realizados para aperfeiçoar a humanidade. Entretanto, as pessoas estão sempre curiosas. Elas gostam de informar-se sobre boatos. Estão preocupadas com as atualidades de países estrangeiros. Por exemplo, ficam curiosas sobre o que está acontecendo em Israel ou se houve um terremoto no Egito. Estão sempre procurando algo novo, coisas modernas para satisfazer seus desejos egoístas. Elas não buscam a vida, nem buscam ser aperfeiçoadas.
Buscam apenas fazer o dia de Deus chegar mais cedo, de modo que seus lindos sonhos possam ser realizados e seus desejos extravagantes satisfeitos. Esse tipo de pessoa não é prático. Elas são alguém que tem uma perspectiva inadequada. Só a busca da verdade é o fundamento da crença da humanidade em Deus. E se as pessoas não buscarem a entrada na vida, se não procurarem satisfazer a Deus, então elas estarão sujeitas a castigo. Aquelas que vão ser punidas são as que não tiveram a obra do Espírito Santo durante o tempo da obra de Deus.